Irmãos, nós estamos há um bom período já nesse estudo. E quando nós falamos a respeito de um panorama, a ideia é nós passarmos uma ideia geral a respeito daquilo que a Bíblia trata, mas nós estamos tratando especificamente do Novo Testamento. Nós não estamos falando aqui a respeito do Antigo Testamento. É um desafio fazer a respeito do Antigo Testamento com relação ao material e também tempo e dedicação a esse estudo. Mas nós estamos vendo no Novo Testamento e temos aprendido e revisto e sendo reexortados várias vezes a respeito da palavra de Deus, cada vez que nós nos deparamos com um ponto que nós consideramos crucial dentro da apresentação do Evangelho. E hoje nós vamos chegar naquele ponto que é o ponto máximo da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo. Porque quando a gente fala a respeito do Antigo Testamento, nós estamos falando também de Cristo de uma outra forma, não tão aberta e clara como nós vemos no Novo Testamento, mas ainda assim todo o Antigo Testamento falava a respeito de uma pessoa e essa pessoa era Jesus Cristo. Não somente de Jesus Cristo vivendo aqui na terra como um pacificador, um homem que veio para curar pessoas, um homem que veio aqui para fazer com que muitas pessoas o seguissem e que ele ensinasse bons preceitos, mas principalmente porque eles falam de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. E o nosso tema hoje é a crucificação. A crucificação é o ponto marcante dentro do cristianismo. O cristianismo é o que ele é hoje por conta da crucificação de Jesus Cristo. E todas as coisas elas convergem para esse momento da crucificação de Cristo. É interessante que nós observando a crucificação nos evangelhos, ainda assim nós percebemos que aquelas pessoas que estavam ali na presença de Jesus Cristo, assistindo em primeira mão aquele ato todo, elas não compreenderam o que de fato estava acontecendo ali com o rei que eles tanto aguardavam. Uns aguardavam, outros odiavam, mas aquela cena ali ela não estava clara. Os discípulos, os apóstolos que andaram com Jesus Cristo e que foram exortados abertamente a respeito daquilo que aconteceria com Cristo, eles olharam tudo aquilo e para eles parecia que tudo tinha acabado. Eles não tinham a esperança da ressurreição de Jesus Cristo, ainda que Cristo tinha ensinado isso especificamente a eles. Ainda que eles, de alguma forma, eram conhecedores das profecias do Antigo Testamento, quando Cristo é crucificado, para eles parece que cai o mundo. Dias depois eles vão pescar, vão cuidar da sua vida. Esqueceram o mandamento de Jesus Cristo de serem pescadores de homens, e eles voltam a fazer aquilo que eles faziam antes de terem conhecido a Cristo. E aí é óbvio que assim, nós vemos ali no Evangelho o culminar dessa ação de Deus, que é a crucificação de Cristo. Mas as explicações mais claras a respeito de tudo aquilo nós vemos em Paulo, nós vemos em Pedro, nós vemos em João, nas epístolas, nas cartas que vieram a ser escritas depois. Porque ali eles estavam mostrando e falando assim, ó, aquela crucificação tinha esse significado. Por que crucificação? A gente tem que parar e pensar um pouco nos termos que nós vamos tratar hoje no nosso estudo. E a crucificação foi o modo pelo qual Jesus Cristo foi morto. Mas Jesus Cristo era um judeu. E se ele era um judeu, por que ele não foi morto ao modo judeu? Qual era o modo como os judeus matavam aquelas pessoas que haviam sido julgadas ou que haviam transgredido uma lei deles? Apedrejamento. Eu ficaria em dúvida se eu tivesse que escolher entre ser crucificado ou apedrejado. Mas depois de ter estudado a respeito um pouco mais da crucificação, eu acho que eu já tenho a minha opção. Eu escolheria ser apedrejado. Não é uma morte bonita de ser vista, mas pelo menos ela me parece menos sofrida e menos dolorosa do que a crucificação. Nenhuma das duas, irmão? Eu também, irmão. Se eu puder escolher, eu vou escolher ficar longe de ambas. Mas a crucificação em si, ela não era algo anormal naquela época. A crucificação era o modo pelo qual os romanos eles matavam aquelas pessoas que haviam sido condenadas por eles.
Normalmente pessoas que levantavam motins, que se revoltavam contra o Império Romano, que tinha o poder e o domínio sobre toda a região. Aquelas pessoas que eram dos povos dominados, eles eram crucificados. E os romanos, eles crucificaram milhares de pessoas ao longo do seu império. Então, a crucificação de Jesus Cristo ali era um acontecimento normal dentro da cena cotidiana do Império Romano. Às vezes eles entravam em cidades e aquela cidade elas não queriam se dobrar ao imperador romano. Eles pegavam vários, centenas de homens e colocavam todos eles crucificados no caminho principal da cidade, todos aqueles homens agonizando até a morte. E todos os cidadãos que passavam por aquela cidade, eles olhavam para aquilo e eles viam que o poderio romano estava naquela cidade e que eles tinham que se sujeitar, caso contrário, eles também seriam crucificados. Era uma forma de intimidar. Então, esse era o modo gentil de se matar. Não gentil de gentileza, mas o modo não judaico de se matar uma pessoa. Só relembrando, aqueles que não eram judeus eram considerados gentios pelos judeus. Então, era a forma gentia de se matar um condenado. Era a forma romana. Só que quando as pessoas olhavam para aquela cena, alguns tomavam algumas impressões. E eu separei 3 impressões aqui que alguns deles tiveram naquele momento. Pilatos. Pilatos era o governador de Roma na região ali da Palestina. E ele foi aquele que determinou que Jesus Cristo fosse crucificado. Quando nós retomamos a leitura da palavra de Deus e vemos aquela cena acontecendo, nós vemos que Pilatos não era a favor da crucificação de Cristo. Na verdade, Pilatos, ele fez bastante coisas no sentido de libertar a Cristo, porque ele sabia que Cristo estava sendo oferecido pelos judeus por conta da inveja que os sacerdotes judaicos tinham de Jesus Cristo, que já estava muito popular, muitas pessoas já o seguiam, ele fazia coisas que aqueles fariseus, principais dos sacerdotes, não conseguiam fazer. E Jesus Cristo ele passou a ser muito proeminente dentro da comunidade judaica, e eles tinham ciúmes. E por conta disso, eles levaram Jesus Cristo até Pilatos. Pilatos, até numa cena onde ele lava suas mãos, ele fala: estou livre do sangue desse inocente. Porque Pilatos realmente acreditava na inocência de Jesus Cristo, e não havia nada que havia sido oferecido contra Cristo que fosse motivo de crucificação. Uma outra impressão era dos sacerdotes. Os sacerdotes estavam se livrando de uma pessoa que era incômoda para eles. Aqueles que eram a elite judaica, eles estavam se livrando de um homem que tinha o poder de comoção, de trazer grande multidão juntamente a ele e de levar essa multidão a fazer determinada coisa. Isso poderia ser um problema para os judeus. Eles poderiam conseguir arrumar algum problema com Roma, mas nós vemos que Pilatos não estava tão preocupado com isso. Mas os sacerdotes, talvez eles se preocupassem em perder aquele status dentro da sociedade judaica. E por conta disso, ao crucificar Jesus Cristo, em teoria, pelo menos na cabeça deles, eles estavam se livrando de um grande problema que viria a acontecer mais cedo ou mais tarde. E tinham também os soldados que o crucificaram. Os soldados, eles tinham uma impressão bem amena com relação a tudo aquilo. Para um soldado romano, o ato de crucificar a Cristo era somente mais um dia comum, como vários outros dias que eles já tiveram. Eles estavam acostumados a crucificar pessoas, então não havia nada de extraordinário no crucificar a Jesus Cristo até então. Para eles era ir até um determinado local ali, esperar que o condenado viesse até eles, e quando ele chegasse, eles simplesmente pregariam e colocariam em pé aquela cruz, e estaria concluído assim o seu trabalho, aguardando ali, até que aquelas pessoas viessem a morrer, eventualmente acelerando o processo de morte de um ou outro, mas eles estavam ali para cumprir o seu trabalho. Entretanto, um dos centuriões, ele exclamou uma frase que foi registrada nas Escrituras, e falou: esse era verdadeiramente o Filho de Deus. Por conta de tudo o que aconteceu naquele momento. Não foi uma crucificação comum. Uma crucificação cotidiana.
Com Cristo não foi a mesma coisa que estava acontecendo com os outros dois crucificados ao seu lado. Coisas extraordinárias aconteceram naquele momento. Eu vou convidar a todos que abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 27. Mateus 27, onde nós temos o relato desse evento. 27, o versículo, a partir do 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então ali estava acontecendo algo que não era comum. Não era comum crucificar um rei. E eles pediram para que fosse cunhada uma placa, e nessa placa fosse escrito: Este é o Rei dos Judeus, e um rei estava sendo crucificado naquele momento. Isso já não era algo comum. Os reis, eles não tinham sido crucificados, eles não eram crucificados, mas aquele emblema demonstrava que um rei estava sendo crucificado. Versículo 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos e os fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. Então nós vemos aqui nesse evento algumas coisas acontecendo. As pessoas estavam passando ali, vendo Jesus Cristo crucificado, e a reação deles era blasfemar contra o Senhor, era de falar mal a respeito de Jesus Cristo. Eles faziam gracejos, dizendo: se você é o Filho de Deus, desça daí, salvou a muitos, por que você não salva a si mesmo? É interessante nós observarmos que naquele momento Deus estava sendo blasfemado, e é justamente esse termo que é utilizado no versículo 38, ou no versículo 39. Porque se eu chego aqui e zombo de um dos irmãos, é simplesmente zombaria. Hoje em dia as pessoas chamam de bullying, se eu persisto em fazer isso por muito tempo. Mas se eu estou fazendo uma zombaria contra alguém que é todo-poderoso, alguém que de fato tem poder de fazer aquilo que eu estou dizendo que ele não pode fazer, se eu estou fazendo isso com uma divindade, no caso ali era Deus encarnado na terra, isso deixa de ser zombaria e passa a ser blasfêmia, porque é uma ofensa contra Deus. E Deus estava sendo blasfemado naquele momento, porque eles estavam falando de coisas que Deus poderia bem fazer, mas ele escolheu não fazê-lo. E ali os homens blasfemavam de Jesus Cristo. Eles falam: se você for verdadeiramente o Filho de Deus, versículo 40, se tu és, no final, se és Filho de Deus, desce da cruz. De fato ele era o Filho de Deus, mas ele não haveria de descer daquela cruz. E o fato dele ser o Filho de Deus com todo o poder e toda a autoridade, inclusive investido de poder para descer da cruz se ele assim o quisesse, ele não fez. Também nós seguimos no versículo 43, onde ele fala: confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. De fato, ali havia um filho verdadeiramente amado de seu pai. E o pai tinha todo o poder e toda a autoridade, bem poderia ter tirado ele daquela cruz se o quisesse. Mas ele também não o salvaria, como não o fez. Então nós vemos ali, irmãos, alguns fatos acontecendo e as pessoas expressando algumas reações que eram verdadeiras a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, a respeito da sua divindade.
mas o fato é que Deus não tomou para si aquelas acusações, aquela zombaria, e Ele não quis demonstrar naquele momento o seu poder e provar àquelas pessoas que Ele de fato era o Filho de Deus. Porque Deus tinha algo maior a ser feito e a ser concluído. No versículo 45, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos aqui nessa passagem do versículo 44 que houve trevas na terra. E ele fala que isso aconteceu desde o meio-dia até as 15 horas, às 3 horas da tarde. A hora em que o sol está no seu fulgor, onde ele está ali no centro do céu, com todo o seu poder, o seu ímpeto, houve trevas na terra. Algo no sistema que nós conhecemos, no meio ambiente, no ambiente em que nós vivemos, foi profundamente perturbado naquele momento. Deus fez questão de demonstrar aos homens naquele momento que algo não estava normal, algo não estava acontecendo meramente pelo acaso, e que aquela crucificação tinha um significado muito maior do que aquelas pessoas que estavam olhando tinham. Deus estava mandando uma mensagem aos homens, e quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da divindade de Deus, nós devemos nos lembrar de que Deus é representativo da luz, e que o abandono e a maldição é representativo das trevas. Lá em 1 João, a palavra de Deus diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Quando nós estudamos aqui a respeito da transfiguração de Jesus Cristo, nós vimos que em um determinado momento o rosto de Jesus ficou brilhante como o fulgor do sol. No Antigo Testamento, nós temos vários relatos a respeito de pessoas que tiveram visões da divindade de Deus e diz que eles não podiam encarar aquela divindade, porque se eles o fizessem, eles ficariam cegos, eles não conseguiriam. Porque assim como nós não conseguimos olhar para o sol diretamente, com intensidade ainda maior, é a face do nosso Deus, é a face de Jesus Cristo glorificado. Então, ali naquele momento, parece que a terra ela ficou revestida de trevas. O fulgor de Deus, a luz que resplandecia, aquilo que Deus dizia que era bom, por um momento cessou. E não existe eclipse que dure 3 horas. Mas a palavra de Deus diz que do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas nos céus. No versículo 45 diz, ou no versículo 46, que Jesus Cristo exclamou, e ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Nós vemos ali o relato de várias coisas quando nós lemos o caminhar de Jesus Cristo até o momento da sua crucificação. E dentro desse panorama, dentro dessa trajetória de Cristo até o culminar com a sua morte, nós podemos falar a respeito do sofrimento de Jesus Cristo de várias formas. Fisicamente, nós poderemos dizer que Jesus Cristo sofreu fisicamente, sim. Ainda que o sofrimento dele ter sido crucificado não foi maior do que o sofrimento de qualquer outro homem. A crucificação física de Jesus Cristo, os açoites, né? Ainda que ele tenha sido humilhado, cuspido, e aí eu acho que houve ali um excesso por parte daqueles homens que estavam crucificando a Jesus Cristo. Esbofetearam a Jesus Cristo. Eles faziam gracejos, eles faziam piadinhas com relação àquilo que Cristo havia dito. Ele foi humilhado. Eles não precisavam ter feito aquilo. Mas, num modo geral, a palavra de Deus, ela em momento algum nos mostra ou nos diz que Jesus Cristo teve um sofrimento físico maior do que qualquer um outro homem já tenha tido. A palavra de Deus não fala isso. De fato, o sofrimento físico de Jesus Cristo não é o maior dos problemas quando nós analisamos a crucificação de Cristo. A palavra de Deus, ela mexe de tal forma na vida dos homens, que nós temos na história diversos relatos
de pessoas que se colocaram voluntariamente como mártires para serem mortas por conta da sua fidelidade a Jesus Cristo. Pessoas que foram voluntariamente para serem mortas de forma queimado, apedrejado, comido por animais. Então, o sofrimento físico não era o ponto pelo qual Jesus Cristo orou lá no Getsêmani. Aparta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Se possível for, aparta de mim esse cálice. Nós poderíamos dizer também a respeito da dor do pecado. Todos nós, irmãos, quando pecamos, nós sentimos o peso do pecado se nós de fato somos filhos de Deus. E o peso do pecado na nossa vida, ele tem uma intensidade maior ou menor de acordo com o nível de santidade que nós temos. Se nós estamos buscando servir a Deus e estamos nos dedicando para que nós tenhamos uma vida mais santa, mais pura na presença de Deus, o pecado na nossa vida vai ter um peso muito mais duro. Será muito mais difícil para nós suportarmos o peso do pecado. Nós olharemos para o pecado de uma forma diferente, de acordo com a nossa santidade. Imagina então Jesus Cristo, que era perfeitamente santo, receber sobre si todos os pecados da humanidade, do seu povo, daqueles por quem ele haveria de sofrer. Ele concentrou naquele momento o pecado do seu povo remido. Imagina o que era para uma pessoa perfeitamente santa se tornar aquilo que ele mais odiava, aquilo que era mais contrário à sua natureza. Esse é o segundo aspecto a respeito do sofrimento de Cristo. Mas o terceiro aspecto é esse que ele fala aqui. Deus meu, por que me abandonaste? Onde ele expressa que num determinado momento, Deus, o Pai, de certa forma, vira contra o seu filho. Por ele estar ali representando toda a culpa do pecado de um povo. E Deus derramando toda a sua ira contra aquele homem. Que além de homem era o seu próprio filho. Naquele momento, Jesus Cristo sofreu o abandono daquele que era a sua força, o seu vigor, aquele com quem ele tinha comunhão constante. Nós vemos que Jesus Cristo, no seu ministério aqui na terra, ele sempre teve muito trabalho a ser feito. E nós vemos Jesus Cristo como um homem de dores, como fala lá em Isaías. Porque ele era um homem que estava sempre caminhando, indo de um lugar até o outro, pregando o evangelho, sendo confrontado todo o tempo, sofrendo perseguição. Várias vezes pegaram em pedras para apedrejá-lo. Nós vemos então um homem ali sofrido, que dormia tarde e acordava muito cedo, porque ele queria estar em comunhão com Jesus, com o Pai, sempre orando. Um homem que tinha por objetivo fazer a vontade do Pai e estar sempre em comunhão com Ele. E em determinados momentos ele deixava de curar pessoas para que ele pudesse estar orando com Deus. Certa vez uma multidão chegou lá na casa de Pedro e ele curou aquelas pessoas e foi até a tarde. Logo cedo, de manhãzinha, Jesus Cristo já estava no monte orando. Os seus discípulos, olhando que a multidão estava voltando com mais doentes para serem curados, procuram por Jesus Cristo e Cristo não está mais ali. Eles vão até o local onde Jesus Cristo normalmente orava e o encontram ali orando. E eles falam, Cristo, vamos voltar lá porque ainda tem pessoas para serem curadas. E ele fala, importa que eu vá a outras aldeias para que lá eu pregue a minha mensagem. Jesus Cristo, ele tinha uma comunhão tão estreita com o Pai, que era impossível a ele ficar sem a oração. E quando não tinha um tempo sobrando para que ele orasse, o que muitos cristãos fazem hoje em dia, eu oro quando dá tempo.
quando na realidade nós vemos que o exemplo de Cristo era buscar ocasião para ter momentos de oração sozinho com Deus. Isso fazia parte da vida de Cristo. Assim como comer, beber, fazia parte da vida dele, assim como faz parte da nossa vida, a oração fazia parte da vida de Cristo. Mas naquele momento, a comunhão havia cessado por alguns momentos. E Jesus Cristo, ele sofreu ali o abandono, que é o mesmo abandono, irmãos, do inferno, onde não existe a graça presente de Deus na vida dos homens que lá são lançados, mas existe apenas a ira de Deus sendo exercida sobre aqueles que ali estão. E Jesus Cristo sofreu a ira do Pai. O que o levou então àquele momento de crucificação? A palavra de Deus, ela nos fala a respeito de dois aspectos importantes que não pode sair da nossa mente quando nós falamos a respeito da crucificação. O primeiro é que Deus foi movido pelo amor para que Cristo fosse crucificado. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então temos uma representação aqui do amor de Deus. Porque Deus amou o homem e assim entregou o seu Filho para que aqueles que creem nele não sejam condenados à ira de Deus. Só que Deus não estava obrigado em momento algum a salvar homens. E esse é um fato importante. As pessoas querem pensar que Deus tinha a obrigação de salvar os homens. Assim como muitos dizem que Deus tem que dar uma chance para que todas as pessoas sejam salvas, quando na realidade Deus não tem obrigação alguma para com os homens. A palavra de Deus nos ensina lá em Pedro que ele poderia agir da forma como ele agiu com os anjos que pecaram contra ele. Os anjos que pecaram contra Deus estão vedados à condenação. Não existe a possibilidade dos anjos que foram condenados por Deus, que pecaram contra ele, de se salvarem. Não existe perdão para eles. E Deus poderia ter agido da mesma forma conosco. Mas desde o momento em que Deus decide salvar o homem, isso é uma vontade, parte da vontade de Deus, Ele voluntariamente se inclina à sua criação e busca salvar os homens. Não haveria outra forma de salvar o homem a não ser pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Porque o segundo aspecto a respeito da crucificação de Jesus Cristo é a justiça de Deus. Nós sempre falamos a respeito de que Deus crucificou Jesus Cristo para que Ele salve os homens dos seus pecados, ou seja, para que Ele nos perdoe os nossos pecados. Mas e a justiça de Deus, onde estaria nesse ponto? Eu posso perdoar quem eu quiser, mas eu não estarei fazendo justiça se eu simplesmente perdoo as pessoas. Se você me deve, eu perdoo a sua dívida, mas a dívida permanece. O dolo foi feito. O mal foi executado. E se existe justiça, alguém tem que pagar pelo prejuízo causado. Então a crucificação, ela é também uma vindicação da justiça de Deus. Como é que Deus poderia salvar o homem simplesmente esquecendo seus pecados? Não! Nós estamos falando de um Deus íntegro, um Deus justo, e um Deus íntegro e justo deve permanecer justo. E para que ele continue sendo justo e possa salvar pessoas, ele tem que punir alguém, para que a sua justiça seja satisfeita. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, tanto lá em Romanos capítulo 3, especificamente versículo 25 e 26, e também em Gálatas capítulo 3, versículo 9. Vamos começar com Gálatas 9, o capítulo 3, Gálatas 3, versículo 9. Gálatas capítulo 3, versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós vemos aqui, irmãos, nesses versículos, que o apóstolo Paulo, ele não está tratando aqui da crucificação de Jesus Cristo em termos brandos ou em termos metafóricos ou em qualquer outro tipo de forma, até nós podemos dizer de uma forma do Novo Testamento, que não tem relação com o Antigo. O que ele está falando aqui, irmãos, é a relação, ele está criando aqui a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele está fazendo aqui a associação daquilo que foi profetizado no Antigo, daquilo que estava sendo realizado no Novo Testamento. Ele fala aqui no versículo 10 que todos estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Quando ele fala a respeito da antiga aliança de Deus, a antiga aliança ela fala basicamente de bênção e maldição. Se você cumprir aquilo que Deus disse na sua lei, você será bendito, você será abençoado, você prosperará, você irá bem na sua vida. Porém, se você transgredir as leis de Deus, você será amaldiçoado. A lei de Deus, ela baseia-se nesses dois pontos: bênção e maldição. Certa vez, né, na palavra de Deus, né, Deus pede para que o povo de Deus ocupe 2 montes, e em um monte eles proclamam as bênçãos, e no outro monte eles proclamam as maldições. Para que aquilo ficasse de uma forma física e ilustrativa, enraizado na mente do povo judeu, de que o povo de Deus deve cumprir a vontade do seu Senhor. E qual é a vontade do seu Senhor? A vontade do seu Senhor é expressa na sua lei. Aquele que cumprir a sua lei, aquele que viver pela sua lei, esse homem será justo. E a justiça de Deus é medida pela sua lei. Quando nós vemos a palavra de Deus falar para nós a respeito de um homem justo, é que aquele homem buscava guardar os preceitos da lei de Deus. Esse é o padrão de pessoa justa aos olhos de Deus. Para nós, ele serve apenas para mostrar que nós não somos justos. Porque quando nós vemos ali os pré-requisitos da lei, aquilo que a lei pede para que o homem faça, para que o homem seja, naturalmente nós olhamos para aquilo e falamos: nós não somos capazes de cumprir os requisitos da lei. Mas um foi capaz de cumprir todos eles. Porque ele foi obediente. Jesus Cristo, ele veio não somente para morrer, mas ele veio para ter uma vida inteira em obediência à lei santa de Deus, para que ele fosse considerado um homem justo aqui na terra. Então nós vemos ali que Jesus Cristo, ele foi obediente à lei todo o tempo, mas num dado momento ele foi considerado maldito. É o que fala o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo foi feito maldição por nós. Isso explica o motivo pelo qual Jesus Cristo exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo, naquele momento, era a expressão de tudo aquilo que Deus mais odiava. Porque ele estava sobre ele os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Quando nós vemos, irmãos, nós precisamos observar 2 aspectos com relação a esse ponto importante da bênção e da maldição, e da vida de Jesus Cristo e a sua crucificação. E nós não podemos nos deixar enganar, irmãos, porque nós perdemos a beleza da obra de Cristo quando nós nos deixamos nos enganar. Hoje em dia é muito comum, irmãos, nós ouvirmos muito pouco a respeito da obra da justiça de Deus na crucificação de Cristo.
Nós ouvimos muito a respeito do amor de Deus em enviar o seu Filho para perdoar os nossos pecados, mas muito pouco a respeito da justiça de Deus. Em primeiro lugar, a obediência de Jesus Cristo, ela falava diretamente a Deus, porque era a obediência do Filho ao Pai, a obediência do Filho à lei que Deus havia estabelecido. E em segundo lugar, o sofrimento de Jesus Cristo dizia respeito à ira de Deus. Ele sofreu a ira do Pai. Então, nós vemos aqui que Jesus Cristo veio aqui à Terra para cumprir esses dois propósitos: ser obediente e sofrer. Tudo isso se relaciona diretamente com Deus. Em segundo plano, se relaciona conosco. Porque nós somos agraciados por Deus nessa obra. Depois de Deus, nós somos agraciados. Porque quando Jesus Cristo obedeceu a Deus em todos os requisitos, Ele obedeceu em nosso lugar. Nós não podemos obedecer à lei de Deus, mas Cristo pôde obedecer. Irmãos, quando Cristo morre na cruz, Ele perdoa os nossos pecados. Então nós temos uma cédula em branco, neutra. Mas era necessário mais do que a neutralidade para estarmos na presença de Deus. Precisamos ser pessoas justas. Nós precisamos ter uma conta positiva diante de Deus. E essa conta positiva, ela não pode ser adquirida por nós. Ela foi adquirida por Jesus Cristo. A justiça de Cristo foi imputada aos homens. Então, a justiça que Deus conquistou em Cristo, ela nos é outorgada. Nós recebemos a justiça de Deus. E os nossos pecados são transferidos para Jesus Cristo. E assim, a ira de Deus é direcionada para a culpa dos nossos pecados. E Deus desvia o seu furor de nós, unindo o seu Filho Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O princípio é o mesmo, irmãos. Em Adão todos pecaram. A prova de que nós somos pecadores é que há morte na nossa vida. E assim como pela transgressão de um, muitos foram feitos pecadores, pela justiça de um, muitos serão feitos justos. Essa é a forma de Deus trabalhar. Imputar justiça pela obra de outro. Mas não um qualquer. Do seu Filho, Jesus Cristo. A justiça ela é necessária. Antes de Jesus Cristo ser batizado, ele disse para João Batista que importava que fosse feita toda a justiça. Que se cumprisse toda a justiça. Jesus Cristo não deixou passar um tio sequer. Ele cumpriu toda a justiça. Romanos capítulo 3, voltando aqui uma página, irmãos, versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, para que Cristo pudesse, para que Deus, o Pai, continuasse sendo justo e ainda assim continuar salvando homens, era necessário que ele enviasse uma propiciação. Quem foi essa propiciação? Jesus Cristo. Não havia outra forma. Imagina Deus perdoando os pecadores do Antigo Testamento até aquele momento, simplesmente esquecendo os seus pecados. Onde está a justiça de Deus nesse ponto? Não havia. Estava em suspenso. Até esse momento em que o apóstolo Paulo nos revela, inspirado por Deus, que Deus aguardou com paciência até o momento exato, onde ele pôde derramar toda a sua ira reservada e aguardada com paciência sobre Jesus Cristo e dessa forma realizando a propiciação, ou seja, desviando a ira de um povo por conta de um sacrifício que recebe a ira completa de Deus. Ali Deus estava vindicando a sua própria justiça, o seu próprio caráter, que até aquele momento estava em suspenso.
Ele precisava fazer aquilo para que ele continuasse a ser o Deus justo, o Deus confiável, o Deus perfeito em todos os seus atributos. No Antigo Testamento, havia uma celebração de expiação e propiciação de pecados. Num dado momento, era imposto a mão sobre um bode e ele era enviado ao deserto, longe do arraial de Israel. Aquele bode ele andava errante até que ele morresse lá no deserto ou países exteriores. E aquilo ali era representativo da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele não foi crucificado em Jerusalém. Ele sofreu ali em Jerusalém, mas ele foi levado até o Gólgota, que é fora das cercanias ali de Jerusalém. Naquele local ele foi crucificado, entregue às nações exteriores, entregue às trevas exteriores. A forma como ele foi morto não foi a forma judaica, foi a forma gentil. Então, ele foi exposto. Aquilo que aquele bode representou durante todo o ritual de Israel estava se realizando ali também em Jesus Cristo. Jesus Cristo, naquele momento, ele sofre da pior forma possível. Porque ainda que Jesus Cristo ele estava sofrendo por estar carregando o peso do pecado em sua santidade, ainda que ele tivesse sofrido a dor física, Deus havia o abandonado. Esse era um sofrimento que não pode ser mensurado. Ele estava também sofrendo a ira de Deus. E esse é o verdadeiro sofrimento. O sofrimento pelo qual Jesus Cristo passou, a gente pode pegar esses 4 e colocar todos eles juntos. Nós vamos ter aí uma imagem do sofrimento de Cristo na cruz. Mas a ira de Deus sendo derramada sobre o seu próprio Filho. Cristo tendo se tornado um objeto do ódio de Deus contra o pecado. Isso não pode ser medido por homem algum. Deus imputar os pecados do seu povo sobre o seu Filho. Naquele momento ele se torna o sacrifício propiciatório, ou seja, o sacrifício que recebe toda a ira de Deus em lugar do seu povo. E dessa forma afasta a ira de Deus de sobre aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Isso é feito por meio da fé, não por meio de obras, não é por meio de nenhum ritual. Mas a palavra de Deus ela nos ensina que todo aquele que crer em Jesus Cristo como esse sacrifício propiciatório, esses vão viver pela fé. Esses terão a ira de Deus apartada deles, porque já foi derramada no seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, em Cristo nós temos a nossa justiça. A justiça que nós temos diante de Deus não é nossa, é a justiça de Cristo. Então, nós não temos do que nos gabar, irmãos. Nós não temos do que nos orgulhar. A palavra de Deus fala jactar-se. Se você vai se jactar de alguma coisa, ou se orgulhar de algo, orgulhe-se nisso, de que Cristo morreu na cruz por você. É a única coisa que nós podemos nos orgulhar. E por Ele, por Jesus Cristo, Deus se dirige a nós de forma favorável. Porque a propiciação remove de nós a ira de Deus e direciona para Cristo e faz com que Deus se torne propício a nós, ou seja, favorável a nós. Por quê? Porque a dívida foi paga. Os pecados foram perdoados e Ele olha para nós e agora Ele tem prazer no seu povo, porque Ele está vendo a justiça do seu Filho. A justiça que Deus se deleita é a justiça que Cristo realizou por nós. E é a justiça que está imputada ao povo de Deus. Ou seja, irmãos, quão ignorantes nós somos quando nós nos orgulhamos com qualquer coisa na nossa vida. Quando na realidade nós só temos Jesus Cristo diante de Deus. E nada mais. Ele é nosso tudo, a nossa esperança, é a nossa firmeza. E nós somos miseráveis criaturas, porém agraciados pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos.